Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Pantera Negra Wakanda pra sempre, dessa vez com spoilers, né? Mas enfim, né galera, o que falar desse filme? Olha, ele não é perfeito, né, que nem o primeiro, mas eu gostei bastante. Foi o melhor filme desse ano, né, da Marvel. Da fase 4 pra mim continua sendo o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Mas aí, enfim, né galera, vamos lá. O filme já começa daquele jeito desesperador, né? A Shuri, ela tá mó preocupada no laboratório dela. Ela tá num desespero porque ela tá tentando recriar uma erva coração sintética porque o T'Challa tá doente. E aí a gente vê, né, o esforço lá, a gente vê a preocupação e desespero dela, porque só tem cerca de 29% de chance de confiança, né? Nessa erva que ela tá tentando sintetizar, inclusive, né, o griot, né, que é a inteligência artificial que a Shuri tinha criado, né? Até diz as chances, mas enfim, ela vai, pede pra ele imprimir, né? Essa erva mesmo com pouca chance, e aí ela vai, só que aí já era. A Rainha Ramonda, ela chega, né, e informa que o T'Challa morreu. Pois é, o filme já começa com esse impacto na gente, né? O T'Challa tá doente e ele acaba morrendo. E aí, né, nossa, a gente tem lá, né, o funeral dele e tal, a tradição com o pessoal meio que celebrando a vida dele e tal. A gente tem um mural em homenagem a ele também. A gente vê a Shuri, a Ramonda, o pessoal chorando lá, ainda meio descrente disso, né? E aí, o caixão do T'Challa finalmente é pego, né, pelo raio trator de uma nave de Wakanda e levado embora. E aí, né, aparece a abertura lá da Marvel, né, em homenagem ao Chadwick Boseman, só que, tipo, não tem trilha sonora nenhuma. É preenchido pelo silêncio. Em muitos momentos desse filme, né, não tem trilha sonora em alguns momentos, justamente pra dar aquele ar de tensão ou então de luto mesmo, tipo um vazio, sabe? Enquanto o primeiro filme era mó alegre, mó determinado e tal, não, esse é o completo oposto. Esse é mais frio. Esse é um filme sobre luto, afinal de contas, né? E aí a gente tem um time skip de um ano. Pois é. E basicamente a rainha Ramonda, né? Ela é a governante de Wakanda agora, após a morte do rei T'Challa. E ela vai, né, até uma conferência e tal, para debater sobre uma operação dos Estados Unidos que estavam querendo roubar Vibranium, mas foram impedidos pelos Dora Milaje, né? No caso, a Okoye, a Ayo, a Aneka, entre outras. E aí eles dizem que, ela fala, né, que se os Estados Unidos acham que com a morte do Pantera Negra eles perderam o protetor de Wakanda e Wakanda tá, como se diz, vulnerável, né, sem ninguém para proteger e explorar a Vibranium, não. Eles estão fortes, sim. E aí, né, corta para uma operação lá no oceano, né, e tem um navio que tá com uma máquina que rastreia, né, Vibranium no oceano. E aí, né, tem uma doutora lá e tal, que ela tá investigando, ela manda dois mergulhadores pra dar uma olhada, e sim, tem vibrânio lá embaixo. Só que um dos mergulhadores perde o contato e acaba morrendo, e a outra mergulhadora também. E aí começa o ataque, né, de umas criaturas, um povo lá azul. Eu achei bem bacana que eles utilizaram o mito do canto da sereia, né, pra fazer com que suas vítimas pulassem dos navios e perdessem a vida e tal. Foi bem bacana essa sacada. Mas enfim, a doutora, ela tenta escapar, né, no helicóptero, mas o helicóptero é derrubado por alguém que, pela silhueta a gente vê que é um homem, né, com asas nos tornozelos. Enquanto isso, a Shuri tá lá no laboratório dela, né, ela meio que fez uma armadura toda azul pra a Okoye e pra Zara Milaje, né, só que a Okoye achou horrível o design. E aí, a Rainha Ramonda, né, ela fala que quer falar com a Shuri e tal, quer levar ela pra um canto. E aí ela meio que reluta, mas vai junto com a mãe. E basicamente a Ramonda, né, ela leva a Shuri pra perto de uma fogueira, perto de um laguinho. E, e aí, né, ela queima as roupas, né, cerimoniais de luto que ela teve, as roupas que ela usou, né, durante o funeral de T'Challa. E ela fala, né, que isso foi meio que uma tradição, foi ela finalmente deixando o filho ir, né, superando e tal, o luto, a morte. Tipo, ele sempre vai estar com ela de uma forma ou de outra, mas ela o deixou ir. E ela quer, né? Ela acha que a Shuri já tá pronta, né, pra fazer isso também. Só que a Shuri, ela fica negando e tal, dizendo que não.
E aí as duas acabam sendo surpreendidas por alguém que sai da água, né? Que é esse cara, que tava com asas no tornozelo, né? E ele se apresenta como Kulkulkan, o governante, né, e tal, da civilização aquática de Talocan, mas os inimigos dele o chamam de Namor. Enfim, né, ele basicamente veio pedir ajuda e parceria militar de Wakanda, que é uma das nações mais poderosas do mundo, né, porque ele quer guerra contra a superfície e tal, que os humanos estavam querendo meio que explorar, né, vibrando essas coisas, e acabaram mexendo com o pessoal lá de Talocan. Se descobrissem, né, a civilização deles, iam querer explorar também. Então, ele quer acabar com... Ele quer rastrear quem criou essa máquina de rastrear vibrânio antes que o mais vibrânio seja achado e a cidade dele, né, o reino dele seja descoberto. E ele quer matar esse cientista que criou a máquina. E ele pede a ajuda dos Wakandanos pra localizar, né? Quem foi. E aí ele vai embora e deixa a máquina lá. A Shuri, ela meio que dá uma investigada e diz que é um gênio, né? E aí elas vão precisar da ajuda, né, do agente Ross. Só que, tipo, pra ter mais informações, né? Porque ele é um agente especial e tal, lá da CIA. Mas a Rainha Ramonda é contra deixar a Shuri ir. Ela prefere que a Okoi vá sozinha, mas tem insistência, e a Shuri acaba indo com a Okoi. Elas falam com a gente Ross, né? Ele diz, ó, gente, eu sei e tal, que vocês precisam de algumas informações, mas eu tenho que ter cuidado pra não perceberem que eu tô passando as coisas pra vocês, porque até então os ataques eles acham que vieram do povo de Wakanda. Mas vocês não tiveram nada a ver com isso, né? Eles disseram que não, só que eles não podem dar informação, né, sobre o Namor, porque ele disse que era pra manter a existência dele um segredo, porque senão o Wakanda já era. O agente Ross acaba revelando as informações, né? E a Okoi e a Shuri vão pro MIT, né? Lá em Cambridge, dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. E lá elas conhecem, né, uma jovem de 19 anos chamada Riri Williams. E meio que tentam conversar com ela pra levá-la pra Wakanda. Ela meio que reluta e tal, mas acabam indo. E, tipo, elas ficam meio impressionadas de saber que foi uma jovem de 19 anos que fez em, tipo, uns 2 meses a máquina. Então ela é mega inteligente. Elas vão até um galpão lá da Riri, né? E elas percebem alguns projetos, algumas plantas da indústria Stark. E a Shuri até pergunta se ela tá construindo alguma armadura, né? Elas também veem um carro velho, que era do pai da Hero e tal, mas enfim. Elas não perceberam que estavam sendo seguidas pelo FBI, aí vai começar uma perseguição, né? A Hero, ela vai na armadura dela, né, que é a Coração de Ferro Mark I. A Okoi vai num carro e a Shuri pega uma moto. Elas começam, né, a fugir, elas são perseguidas. A Hero, ela consegue destruir um drone que estava rastreando a posição delas. Mas a armadura meio que falha e ela quase cai na água. A armadura é destruída, né? Mas a Shuri conseguiu salvá-la, só que a Shuri desmaia numa ponte, a Hiri também tá desmaiada e só sobra a Okoi. Por que teve esse acidente na ponte? Porque os Talokans vieram, né? Os Talokanes, eles encontraram a Hiri e eles vão até a ponte, né? E a Okoi luta, né, contra um Talocan lá chamado Atuma. Inclusive também tem a Namora, né, que é a prima do Namor, que tá ali. E basicamente tem uma luta aqui e ali, mas a Okoi, ela acaba sendo jogada longe, né, por uma bomba d'água. E ela cai no rio. A Shuri recobra a consciência, né, tenta conversar com eles e tal. E aí ela e a Hiri são levadas. Mas a Shuri, ela foi levada por vontade própria. Ela não quer que matem a Hiri. E aí, no dia seguinte, né, o agente Ross e o pessoal lá da CIA estão meio que investigando a ponte. E aí chega, né, a chefona dele, que é ninguém mais, ninguém menos que a Condessa Valentina Alegre de Fontaine. Eu fiquei mega chocado quando eu a vi, eu não esperava. Mas também outra revelação é que ela é a ex-mulher do Ross. Eu fiquei tipo... Que... Mas enfim, enquanto isso em Wakanda, a Okoye se reporta, né, a Rainha Ramonda. E a Rainha Ramonda toma uma decisão difícil e transforma, né, a Okoye em apenas uma civil. Depõe ela do posto de general das Dora Milaje, pois é. E aí a Okoye, né, ela devolve a arma dela. E aí, como se diz, a Shuri ela acorda, né, ela vê que tá numa caverna junto com a Hiri.
E, enfim, o Namor aparece lá, né, pra meio que conversar com a Shuri. Ela diz, ó, eu entendo, tá, que ela construiu a máquina, mas, pô, deixa, a gente não pode deixar tu matar ela assim, tá? Não dá pra dialogar, não, melhor? E aí, né, o Namor tava falando um pouco, tipo, é mais complicado do que isso. Não é só matar cientista, mas sobre se vingar da raça humana como um geral. E, tipo, ele comenta que ouviu a Shuri falar logo no comecinho, né? No caso, aquele dia que a Shuri tava com a Rainha Ramonda, que ela se recusou a queimar as roupas, né, cerimonial dela. Ela disse que queria queimar o mundo, pra vocês terem noção. Mas, enfim, o Namor, ele dá um traje de mergulho, né, pra Shuri. E apresenta ela a Talocan, porque ela pediu pra conhecer, né? E aí a gente vê, né, bem bonito visualmente. Eu ainda acho que a Atlântida da DC Comics no filme do Aquaman é mais bonita, mas Talocan é bem bacana. Inclusive eles têm, né, um comprimento próprio. Tipo, em Wakanda a gente tem esse, né? Em Talocan é algo meio assim, né? Parecendo uma concha mesmo. É bem bacana. Eu não sei fazer direito ainda, mas é bem bacana. E aí, né? A Shuri vai notando e tal, as semelhanças. Que, tipo, o Namor ele quer só proteger o povo dele mesmo. E ele conta a história dele, né? De, tipo, dos antepassados lá na Mesoamérica. E que, tipo, eles estavam sendo infligidos pela doença que estava sendo trazida pelos espanhóis. E aí, basicamente, a mãe dele, né? E outros encontraram uma planta, né? Que tinha alguns resquícios de vibrânio. E muitos deles tomaram, né? Porque o Deus que eles adoravam lá falou que eles deviam tomar a planta e ir pra baixo d'água, algo assim. Só que a mãe do Namor, ela se recusou porque ela não queria que afetasse o bebê dela. Mas o líder da tribo meio que enganou lá ela pra ela tomar, dizendo que o filho estava doente, que era a única forma de salvá-lo. E ela ingeriu, né? Essa planta também, mas parte da planta ficou numa pulseira. Parte da planta ficou numa pulseira que foi dada pra ela. E aí, né, o Namor, ele nasceu por baixo d'água e foi batizado de Kukulkan, né? Ele seria o primeiro governante, né, desse novo mundo. Só que essa planta, né, deu efeitos diferentes, pois não sei se vocês sabem, mas tipo, o Vibranium caiu, né, no mar, mas também caiu em Wakanda, e são propriedades diferentes. Esse Vibranium aí, né, deixou as pessoas com pele azul e impossibilitou que elas respirassem fora d'água, somente dentro d'água, tá ligado? Fora d'água eles têm que usar meio que uma máscara de bolha, um negócio assim. E aí, beleza, tava tudo dando certo, né, e tal, até que a mãe do Kukulkan, né, do Namor, ela tava bem velha e o último desejo dela era ser enterrada de onde ela veio. E aí, né, ele atendendo esse desejo quando a mãe morreu, foi junto com alguns outros Talocans, né, pra superfície. Só que encontraram lá, né, tipo, escravidão, um monte de espanhóis e tal, destruído, e aí começaram a lutar contra eles. Inclusive o Namor, ele se chama de, né, de mutante. Porque ele pode respirar fora d'água e ele tem asas nos tornozelos. Ele é o diferente dos Talocans lá. E aí, como se diz, teve um massacre lá, né, contra os espanhóis por parte dos Talocans. Mas um padre lá meio que amaldiçoou, né, o Kukulkan e disse que ele era El Niño Sin Amor, o menino sem amor. E aí veio, né, o nome dele, Namor, o menino sem amor, mas enfim. E aí, né, o Namor, ele dá pra Shuri a pulseira que era a mãe da mãe dele. Tipo, eles tentam meio que resolver as coisas de forma pacífica. Mas enquanto isso, a Ramonda vai até o Haiti, né, onde a Nakia tá vivendo. Ela deixou o Wakanda já tem uns 6 anos. E ela meio que tá trabalhando como uma professora lá e tal. E ela implora, né, pede ajuda da Nakia pra encontrar e resgatar a Shuri, né? Já que ela é uma cão de guerra wakandana, ela conhece várias línguas, ela tem mais chances de encontrar. Inclusive a Shuri, ela tinha rastreador de vibrânio no bracelete dela e nos brincos, né? Só que eles pararam de funcionar. E através do griot, a Rainha Ramona conseguiu contatar o agente Ross pelo bracelete, né, da Shuri, que ele achou lá, caído na ponte e escondeu da Valentina. Mas, enfim, a Shuri e o Namor, eles estão conversando, eles meio que discordam, né, porque ele quer se vingar do mundo e tal, só que ela não. E aí eles meio que estão discordando disso, a Shuri tenta achar uma solução mais pacífica, só que o Namor, ele é convocado, né, pra resolver uma coisa, e a Shuri é levada de volta pra perto da Hiri. Só que aí, né, a Nakia chegou, né? Ela consegue salvar a Hiri e a Shuri, mas no processo ela mata duas Talocanes, né?
E a Shuri diz, não, não, eu ainda posso salvá-lo e tal, mas a Nakia tira as duas dali. E aí, né, eventualmente o Namor, ele é avisado que a Shuri e a Hiri sumiram, que o ataque veio de Wakanda. Ah, sim, ele foi chamado pra conversar com a Rainha Ramonda, né, porque eles queriam, né, falar e tal, pra debater como ia fazer a situação. E ela disse que queria a filha e a cientista. E ela usou uma concha que o Namor tinha dado, né, pra elas usarem quando encontrasse a cientista pra ele buscá-la lá em Wakanda. Mas enfim. E aí, né, foi durante essa conversa com a Rainha Ramonda que a Shuri foi resgatada, mas enfim. A questão é que após saber da morte dos dois Talocanes, né, ele considera uma traição, ele dá um mega discurso lá, e, tipo, ele tá com um chapéu como se fosse uma coroa mesmo lá, e ele jura que vão atacar Wakanda. E aí não dá nem tempo, né, tem uma invasão lá em Wakanda, as coisas começam a ser inundadas, e aí tá um Baco, a Nakia, a Okoi, salvando lá o pessoal de se afogar. A gente vê a Shuri e a Aneka lá no laboratório, né? Mesmo contra a vontade da Rainha Ramonda, né? Elas estão usando a nave para ajudar o pessoal. E tá a Rainha Ramonda e a Hiri lá na Sala do Trono, na Cidade Dourada, né? Lá em Wakanda. E o Namor, ele faz o ataque e inunda a Sala do Trono, né? E aí a Ramonda, ela salva a vida da Hiri. Só que no ataque, né? Nessa inundação que teve, a Rainha Ramonda acaba falecendo. E aí, né, o Namor vira pra Shuri e diz: Você é a rainha agora. Se vira. Eu vou voltar aqui daqui a uma semana. E se o Wakanda não se aliar a gente, nós vamos destruir tudo. E aí, né, ele vai embora. A, a Valentina, ela tinha grampeado, né, o celular do Ross. Ela sabia o tempo todo que ele tava falando com o pessoal de Wakanda. Ela prende ele. E aí tem o funeral da Rainha Ramonda, né? E tá lá um Baco falando com a Shuri. E ele meio que tá, né? Como se fosse uma voz da consciência. Ele tá dizendo que ele não acha que deveriam matar o Namor, porque senão isso ia gerar uma guerra eterna entre Talocan e Wakanda. E que provavelmente não é isso que a rainha ia querer pra Shuri. Ela, mas e tal, o povo vive aí dizendo que eu sou uma criança e tal, porque eles me escutariam. E aí o Baco diz, olha, o mundo já tirou muito de você pra você ser considerado uma criança ainda. E olha, os Jabari, eles estão dispostos a oferecer abrigo para o pessoal de Wakanda nas nossas montanhas. E aí, né, a Shuri, ela agradece e ela vai pro laboratório dela, né? Ela fica meio assim pra baixo, a Hiri tenta lá conversar com ela. E ela decide, né, que tipo, é hora de agir, ela tem que fazer alguma coisa. E ela tenta, né, recriar a Eva Coração Sintética usando, né, pedaços de vibrânio da pulseira que ela ganhou lá do Namor, né? E enquanto isso, tá tendo lá, né? Uma montagem, um som de uma música lá. E é bem bacana, eu me emocionei nessa parte. E a Hero, ela meio que tá também planejando uma Mark II pra ela, feita de vibrânio, né? Mas enfim, ela termina a Eva Coração Sintética. A Nakia tá lá também. E aí elas meio que fazem um ritual, né? E a Shuri, ela ingere a Eva Coração. Ela aparece lá na Sala do Trono, né? No reino espiritual. Só que em vez de ela se deparar com a mãe, ela, ou com o irmão, né? Ela se depara com o Killmonger. Nesse momento eu me arrepiei todinho. E, cara, o Michael B. Jordan arrasou. Tipo, o Killmonger, ele não mudou. Tipo, ele não se arrependeu das coisas que ele fez. A gente já sabe disso. Mas, nossa, tipo, ela disse: O que é que tu tá fazendo aqui? Ele, você me chamou. Você quer matar lá o namoro e tal. Você tem desejo de vingança que me chamou. Você é igual a mim. Ela, não, eu não sou igual a você. Ele, é sim. O seu irmão, o T'Challa, ele era muito nobre pra fazer qualquer coisa. O seu pai, ele matou o próprio irmão, né, pelo povo. Então, nós dois não somos tão diferentes, né? E sua mãe, não, ela era bem nobre também. Ela deu a vida pra salvar uma garota. Então, e aí? O que é que você vai fazer? Quem você é, Shuri? E aí ela acorda, mó desesperada, né? E tal. E aí a Nakia até pergunta, né, quem foi que ela viu, só que a Shuri, ela diz, não, não, não. Ela meio que dá uma desconversada, né, e ela faz a armadura dela de Pantera Negra, e é bem bacana, porque ela não pega nem o designer do Killmonger, nem o do T'Challa, ela faz algo mais próprio mesmo. E o capacete dela tem detalhes em prata e em dourado, que meio que são uma mescla do capacete do T'Challa com o do Killmonger, mas também tem uns pontinhos brancos no rosto, que nem os que ela usou no final do primeiro filme, né, lá na tinta. E aí, né, ela e a Hiri planejam secar
o Namor, né? Porque ele é muito rápido e ele usa água, né? Pra ficar mais forte. Então elas vão secá-lo pra deixá-lo fraco e aí acabar com ele. E aí a Mark II é construída, né? Da Coração de Ferro. E através de flashbacks a gente descobre que a Shuri falou, né, que ela queria matar o Namor por vingança. E ela fala com a Okoi, né, pra vestir a armadura azul, que a Okoi acha horrível. E ela pergunta qual é o nome. E o nome da armadura é Anjo da Meia-Noite. Ela pergunta, né, pra Shuri quantas dessas ela fez. Mas parece que a Shuri só fez duas, porque as únicas que usam a armadura no filme, né, são a Okoi e a Aneka. Mas enfim, os wakandanos eles vão pro oceano, né, no navio, e eles meio que usam uma descarga lá pra. Uma descarga sônica pra confundir os sentidos dos Talokans que vão atacar, né, e começa uma batalha. E aí a Pantera Negra atrai, né, o Namor pra nave dela, prende ele lá e começa a aquecê-lo, né, pra secar. Só que ele começa a meio que quebrar a nave com a lança. E aí a nave vai explodir, mas a Pantera Negra, né, que é a Shuri, inclusive ela falou lá com o povo, o próprio Baco, né, fez meio que um lance lá pra provar se ela era digna ou não, e ela era. E aí, né, enfim, o pessoal de Wakanda foi pra guerra. Ela meio que cai num deserto, né, a Shuri, que é a nova Pantera Negra, e começa a lutar contra o Namor. E quando começa uma batalha lá de Wakanda contra os Talokans no navio, e tem a Okoi, a Aneka voando lá, né, com as Anjos da Meia-Noite, e a Riri com uma Coração de Ferro também, né, lutando e auxiliando no ar. Só que aí, né, durante a batalha, a Shuri acaba sendo empalada, né, pelo Namor. E ela meio que sai dali ferida. O Namor tá tentando voltar desesperadamente pra água pra não morrer, né. E a Shuri aciona o motor da nave pra queimar ele. E o rosto dele tá todo arranhado também pelas garras de vibrânio. E aí no momento que a Shuri vai matá-lo, ela meio que escuta a voz da mãe. E aí, tipo, ela pensa mesmo se ela vai fazer isso ou não. E ela tem várias lembranças do T'Challa. E ela decide quem ela é. Ela vai poupar o Namor, contanto que ele volte pra Talocan, né? E deixe o pessoal em paz. E aí, né? O Namor decide aceitar isso, né? E aí os dois vão juntos pra perto do pessoal do navio, né? E declaram trégua, paz. Os Talokans vão embora, os Wakandanos comemoram, né? O fim da luta. E aí várias coisas acontecem depois. A Riri ela vai voltar para MIT, só que para não causar muitos problemas ela não vai poder levar a Mark II. Mas a Shuri resgatou, né, cada pecinha do lago, né, do rio lá, que o carro do pai dela caiu e reformou, né, o carro. E aí também a Okoi ela salva a gente Ross, né, que estava preso. O Umbaco ele vai lá para as cachoeiras, né, para desafiar o trono pelo rei, pelo posto, né, de governante de Wakanda. E tipo, a Shuri, cadê ela? Ela foi pro Haiti. Enquanto isso, lá em Talocan, a Namora questiona, né, o porquê dele ter aceitado tanto assim a trégua dos Wakandanos, mas ele responde que Wakanda é a nação mais poderosa e eventualmente o mundo vai se voltar contra Wakanda. E quando isso acontecer, eles vão procurar ajuda de quem? Dos Talocanos. Ou seja, a aliança deles será benéfica para derrotar os humanos, né? E aí a Shuri, ela encontra com a Nakia lá no Haiti, ela diz que quer ficar um pouco sozinha. E aí ela tem mais algumas lembranças, né, dela e do T'Challa juntos. E ela finalmente queima, né, as roupas na fogueira, marcando o final do luto dela pelo irmão. E assim acaba o filme, né, ao som de Lift Me Up, da Rihanna. E nossa, que filme, gente, na moral. Eu tô querendo chorar só de lembrar aqui, mas enfim. O filme só tem uma cena pós-créditos, que continua o final do filme, né? A Shuri tá lá na fogueira. E a Nakia se aproxima com um garoto de aproximadamente uns 6, 7 anos de idade. E ela diz que esse é o filho dela e do T'Challa. Pois é, ele nasceu pouco antes do blip. E o T'Challa e ela pensaram que seria melhor pro garoto, né? Que ele crescesse longe de Wakanda, longe das pressões da coroa real e tal. E ela fala que a Rainha Ramonda também sabia da existência dele, né? E o garoto fala que o nome dele é Toussaint. Mas ele pergunta pra Shuri se ela sabe guardar segredos. Ela diz que sim. E ele fala que Toussaint, na verdade, é o nome dele traduzido... O nome dele wakandano traduzido pro Haiti. E o nome dele wakandano é
T'Challa. Então aí nós conhecemos, né, o T'Challa II. Provavelmente o futuro governante e futuro Pantera Negra, né? Mas enfim, gente, esse foi o filme e tem, né, a dedicatória para nosso amigo Chadwick Boseman. Descansa em paz, cara. Mas é isso, essa foi a minha review com spoiler de Pantera Negra Wakanda pra sempre. Teve 25 minutos, eu falei demais, mas eu dei uma bela resumida no filme. E é isso, galera. O vídeo fica por aqui, espero ter gostado. Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho pra perder nenhum vídeo novo. Fica com Deus, coração, já se chama. Forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.